Alô, meus amigos e minhas amigas, começando mais um debate na redação aqui no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. E convidado de hoje é o jornalista, especialista em jornalismo ambiental, Marcos Fernandes. Prazer recebê-lo aqui, Marcos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Altair. Boa noite, Edson. Boa noite, Marco. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre muito grande receber você aqui, com certeza. Edson Carpentieri, tudo bem? Um pouco chateado. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem assiste no canal do YouTube, para os nossos telespectadores da TV Conde Santos. Chateado, triste com a morte do Erasmo Carlos, né? Um grande nome, mais um, né? Foi a Gal Costa, agora o Erasmo Carlos. Esse tem sido um mês difícil para os brasileiros. Rolando Boldrin, tudo verdade. Nesse mês. Três grandes nomes da música que nos alegraram tanto, que nos trouxeram tantos momentos de paz e felicidade. Tem sido um mês muito difícil para o brasileiro, mas a vida é assim mesmo, né? Vamos, que Deus o receba. Erasmo Carlos, você que trouxe tantas alegrias ao povo brasileiro. Com certeza. Marco Santana, tudo bem, Marco? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde meus amigos que nos acompanham aqui no Orla Play. Lamentar a morte do tremendão Erasmo Carlos, que é uma referência não só os jovens naquela época, jovens da Jovem Guarda, também até os jovens mais contemporâneos, adeptos do rock and roll, que tinham muito carinho pelo Erasmo Carlos, faziam muitas homenagens, Skank, Titãs, vários grupos de rock nacional. Ele cantou com todo mundo, né? Reconheceu a importância do Erasmo Carlos para a história da música brasileira e para o rock em especial. O Altair, Edson, Marquinho, eu quero também fazer uma saudação especial aqui, uma homenagem, a prestar a minha solidariedade à família do artista plástico Daniel Gonzalez, que faleceu hoje. É um artista plástico renomado, que tinha um ateliê aqui em Santos. Ele se especializou por fazer reparos em obras de arte sacra. Então fica aqui minha saudade, minha homenagem aqui a todos os familiares do Daniel. Bom, a gente lamenta aí essas perdas todas, né? E o Edson mencionou da música brasileira, do Daniel. São pessoas, e no anonimato, né? Aquele que nem sabe que para quando uma família perde um ente querido é uma tragédia. A gente menciona essas pessoas que elas fazem parte do nosso dia a dia. Elas estão conosco. Deixa eu me corrigir aqui. Eu fiquei tão emocionado que eu errei o sobrenome do meu amigo, Daniel Bezerra. Daniel Gonzalez é outro artista plástico que já nos deixou há algum tempo. Daniel Bezerra, um artista plástico que tem uma obra muito importante aqui em Santos, referência para vários outros artistas plásticos, e como eu falei anteriormente, ele se notabilizou por fazer arte sacra e restauros em vários templos, várias igrejas aqui de Santos e do Brasil. Tá, alguém me ajuda aí, principalmente o meu querido produtor, morreu também um grande nome da música cubana, né? Pablo Milanés. Eu não lembrava do Milanés. O Pablo Milanés, que é uma referência para tantos artistas no mundo todo. Também é outra perda imensa para a arte em geral. Vou começar o programa de hoje aqui, lamentando tudo isso e tocando em frente. Agora, a gente tem coisas piores aí. O PL de Valdemar Costa Neto, né, pede invalidez de mais da metade dos votos computados. De acordo com o partido, uma auditoria apontou irregularidades em 5 dos 6 modelos usados em 2022. No total, o PL quer invalidar 279 mil urnas, significa 59%, mais ou menos aí, dos votos. Pura isso, Pentieri. Eles só querem anular do segundo turno. Porque do primeiro eles elegeram 99 deputados, aí não, né? Aí não. Aí tá, quando é a favor, não. Quando é contra... Aí o Valdemar Costa Neto, olha, se preparem, que a mulher dele disse que vai denunciar todos os podres dele. Ela está lá. Falasse isso, né? Ela está nos Estados Unidos e falou: você vai desafiar a democracia no Brasil, querido? Eu vou
vou mostrar toda a sua história. Você tem um bumbum sujo, hein? Eu vou contar tudo isso. Eu vou mostrar e vai ficar ruim para você. Você quer ser preso de novo, Valdemar? De novo, Valdemar? A mulher dele falou, né? É muito interessante o vídeo dela, porque ela conhece a história do Valdemar. Foi casada há muitos anos com ele. Conhece todos os podres, conforme ela falou. E ela falou, não é possível que os anos que você passou na cadeia não te ensinaram nada, Valdemar. Bom, não sei. Parece que não, né? Pelo jeito, acho que não. E o Valdemar vai comprar essa briga pelo Bolsonaro. E, olha, tá arriscado a se dar mal. Eu lamento muito isso aí. O que nós estamos vendo aí é uma denúncia de meia fraude, né? É igual a moça que vai no laboratório, aí vem o exame, o resultado fala, ó, a senhorita está quase grávida. Meia grávida, a senhora meia grávida. Não existe, né? Então é mais cortina de fumaça, e aí você acaba sendo um indicador do nível de insanidade que uma parcela da nossa população está apresentando, né? O pessoal fica fazendo vigília na porta dos quartéis e está incomodando os próprios militares, estão sendo incomodados com essa vigília que está sendo feita. E a grande dúvida é até quando isso vai acontecer, né? Vamos ver se a Copa do Mundo, com a seleção em folga, acaba desviando mais o foco aí e esses malucos não tenham tanta atenção. Agora, isso aí é um fato gravíssimo, porque o PL quer tumultuar as eleições. Se não tiver provas, e eu acredito que não tenha, porque não houve fraude, até os militares reconhecem que não houve fraude, é caso de caçar o registro do partido, porque ele está querendo conspirar contra a democracia do país. Então, é gravíssimo. Eu acho que tinha que caçar o registro, se não provar, hein? Os militares não acharam nada de fraude. E os militares não são bobos. Se os militares não acharam, uma auditoria do PL achou, se não provar, acho que é simples. Caça o partido, caça o registro do partido e bota o vagabundo na cadeia, que quer conspirar contra a democracia. Bota pra cadeia de novo, né? Que ele já conhece a cadeia. Marcos Fernandes, o que eles estão se apegando aí, não sei se você chegou a ler a matéria, eu li a matéria, parte boa da matéria, é que eles contestam essas urnas, antes de 2020, essas urnas mais antigas, de que elas não têm um número de série, né? E dizem que não dá para você auditar tendo um número de série. Na grande verdade, elas têm um número de série. Quando você entra na urna, ela te dá os votos da sessão, aquela coisa toda. Ela não tem uma série fora dela. Então, um especialista explicou, não é bem assim. Não é que não tem número. É diferente. O famoso pelo em ovo. É pelo em ovo, entendeu? Dá para melhorar? Dá. Aí você vai colocar aqui aquela plaquetinha que você tem, e cada besouro aqui do jornal tem um número de série. Mas se você abrir ele, se não tiver por dentro ele tem um número de série. E as urnas também são assim. É o que eles se apegam. Acho que é mais uma tentativa de tumultuar. Já está tumultuado. A eleição terminou. A eleição acabou. E eu sigo o que o Edson comentou. Justiça. Ora, você tem uma dita prova, então você apresenta. Se demonstrado que isso não existe, então vamos levar isso para a justiça. Qual é a sua intenção? Por que tumultuar o processo? Por que levantar detalhes, filigramas de situações onde a parte central e objetiva está mais do que analisada? Nós tivemos aqui, inclusive, um grande grupo de auditores internacionais. Ninguém observou absolutamente nada. Nada. Então, você está tentando ativar uma brasa que praticamente morreu. E outra coisa, Marcos, todas as pesquisas, inclusive de institutos próximos do Bolsonaro, indicavam a vitória do Lula, mesmo que apertada, como foi, apertada. Então, todas as pesquisas erraram, inclusive de institutos próximos do Bolsonaro. Se todas erraram, todas as pesquisas erraram, e houve uma fraude que ninguém sabe onde porque não tem prova, porque não existe, é coisa feita para tumultuar. Só que esses tumultos estão tendo consequências. Gente morreu, Sim. Gente está perdendo dinheiro, gente está enlouquecendo, famílias estão brigando. Quer dizer, não dá nem para mensurar o tamanho dessa encrenca que esses malucos, esses irresponsáveis, porque o PL não é maluco, o Valdemar Costa Neto não é maluco. Não. Ele é um negociante, é um malandro.
Malandro que já foi preso por ser corrupto. Então, ele está com malandragem de novo. Então, tem que pagar por isso. Porque está estimulando esse tipo de protesto que está tendo morte, gente. Isso não é brincadeira, está faltando alimento. Como você mesmo disse outro dia aí, um coração que foi transportado, ia ter transplante de coração. Perdeu-se, a pessoa... Está na fila ainda. Está na fila, morrendo. Quer dizer, quanta gente que não está tendo problema de saúde, que morre e a gente não fica sabendo por conta de uma irresponsabilidade. Não pode ficar impune isso. Sempre lembrando que quando você vai fazer uma auditoria, o que você vai buscar na auditoria? Inclusive os órgãos que fazem qualquer serviço de controle, ministérios públicos, enfim, eles buscam uma auditoria independente. Porque essa vai referendar realmente, vai me dar condição de eu saber, olha, bom, então não é um papelucho qualquer. Não, é algo que veio de um instituto independente. Agora, a única, e não tem outra, eu pelo menos desconheço, auditoria que supostamente identificou, por mais dificuldade que eles tenham até de explicar, é a auditoria do próprio partido. Então, já nasce contaminado, já nasce fraco, já nasce com uma suspeição. Chega. Eu estou louco para ver o que a ex-mulher do Valdemar Costa Neto vai apresentar. O dossiê que ela está... já falou ela está prometendo, aí, né? Nossa. Inclusive tem bandalheira aqui no Porto de Santos, né? Que ela está dizendo. Ela está dizendo que tem. Ela está dizendo. Que tem papéis. Ela, ela diz que tem provas, documentos que mostram as falcatruas do seu Valdemar Costa Neto. Vamos ver se ela apresenta, ou se é uma denúncia vazia também. Vamos aguardar. Vamos aguardar as provas. Por enquanto, ela está anunciando. E você sabe que ex-mulher, quando vai para a briga, dá problema. Você lembra da Niceia? Você lembrou da Niceia Pita? Matou o Pita, né? O Pita, coitado, o Pita acabou, né? Lembra disso? A Niceia foi um terremoto de 7,9. E não foi a única da história, nem diria da política brasileira, do mundial, né? Não, pois é, mas assim, essa referência que tem muito, né, clara na mente das pessoas, tá nem sai a pita, né? Fica mais... Um caso clássico. Um caso mais fácil, tal, é uma loucura isso. Gente, olha, bolsonaristas suspeitos de colocar fogo em caminhões são presos com armas, galões de gasolina e R$10 mil em espécie. Olha só, olha onde chegamos aí. Já prenderam os caras, vão prender muito mais, né? As pessoas estão brincando com a justiça. Deixou-se ir muito longe, né, Marcos? Eu acho que a corda ficou muito frouxa. E disse a Polícia Rodoviária Federal. Começou por aí, né? Então, o que a gente viu, é muito fácil identificar. Você quer identificar, se você quer liberar uma estrada, se você quer saber quem está por trás de tudo isso, não tem dificuldade nenhuma. A polícia tem, sim, condição, estava presente. Eu vi uma cena gravada, e está aí para todo mundo ver nas redes sociais, de uma interrupção, eu acho que é em Mato Grosso, caminhões trazendo pedra e pedregulho também e terra e jogando na pista. A luz do dia e todo mundo batendo palma e a polícia olhando. A polícia viu. É só anotar a placa desses caminhões. Quem é esse caminhão? E levanta, multa. É que estão deixando, é o que você está falando. É o famoso estado aparelhado. Estado aparelhado. É isso aí. Agora está difícil. Aproveitar que nós estamos falando sobre esses atos antidemocráticos e criminosos, e a grande suspeita, quase uma certeza, é que parte deles são patrocinados por grupos empresariais ligados ao agronegócio. Como o Edson falou ontem aqui, não é nem o agronegócio, é o ogronegócio. Então, deixa eu só dar essa notícia aqui, você continua com ela. Mais de 60 ONGs, institutos e movimentos sociais se posicionaram contra o projeto de lei que visa regularizar os lobbies do agronegócio. Como diz o Marcos, é o agronegócio? Então, aproveitar a participação do Marcos Fernandes, para ele explicar para a gente essa diferenciação, como é que a gente pode diferenciar o agronegócio do agronegócio. E quando esses empresários que fomentam essa balbúrdia, esses atos criminosos, eles acabam convencendo um bando ali de desavisados, de lunáticos ali, aquele pessoal coloca o seu cabeça, etc.
Mas, ainda assim, o que movimenta eles, o que move eles, a parte mais sensível do corpo, que é o bolso. Né? Eles vão perder dinheiro com essa flexibilização, com essa mudança de governo. Né? Vai acabar com essa flexibilização que o governo Bolsonaro fez nas leis ambientais ao longo dos últimos 4 anos. Queria que você fizesse uma análise sobre essa diferenciação do agronegócio e o ogronegócio. Eu gostei do agronegócio. Quanto mais próximo esse empresário está do meandro da política partidária do governo, menos ele é agro, mais ele é ogro. É um reducionismo? Mas entenda, todo grande empresário, todo grande setor brasileiro é de fundamental importância. O chamado agronegócio, ele tem uma importância muito grande no país. Mas há que se fazer também algumas observações. É o setor que mais subsídios nós, sociedade brasileira, paga. São 2,4 bilhões só de imposto que você libera, ou injeção direta de crédito. Quando você vai comparar quanto, por exemplo, disso vai para o grande agronegócio e quanto isso vai para a maioria da agricultura brasileira, você vê que essa balança está completamente desregrada. Ora, se eu tenho um grande empresário hoje que, do ponto de vista de mão de obra, gera uma ínfima quantidade de emprego, haja vista ele ter um campo totalmente mecanizado, não é ali que eu vou precisar dedicar a maior parte do meu recurso. O meu recurso eu vou colocar na maior parte da agricultura brasileira, que é formado pelo pequeno e pelo médio produtor. Ô, Marcos... Isso você está falando do agricultor, né? A gente fala do agricultor e do agronegócio. São coisas diferentes, né? Porque Marcos, normalmente o agronegócio ele produz só commodities, né? O que me parece é que a gente passou a conceituar, passou a aceitar esse termo agronegócio para tudo, né? Só para o grande empresário, para aquela grande máquina. Agronegócio, tá? Pecuária, agricultura, mesmo a de subsistência até certo ponto, ela é um negócio. Não, sim. A gente precisa começar a trabalhar esse negócio do ponto de vista governamental, eu estou falando, obviamente, né? Dentro das necessidades que esse setor tem, mas pensando na geração da mão de obra. Mas o tratamento que o Estado dá para o pequeno, para o médio, para o grande, é completamente desproporcional. Altair, totalmente desproporcional. Altair, essa é uma questão cultural no Brasil. Você quer entender isso aí? Pega um filme de faroeste. Velho oeste americano. Os xerifes lá davam um tiro para o alto e todas as famílias saíam com seus cavalos, cada um demarcando sua área. Então, pulverizou, cada um tinha o seu pequeno lotezinho que ia produzir nele. Aí, essa é a grandeza da América, foi construída assim. No Brasil, são grandes latifúndios, sim, que as pessoas usam a mão de obra em regime análogo à escravidão, porque esse país foi o último a abolir a escravidão. Então, tem essa cultura. Para você mudar isso, você tem que começar a mudar a cultura de um país. E dá para você também, além dessa fundamental mudança de cultura, dá para você, do ponto de vista estrutural do Estado, oferecer, permitir que essa hoje completamente desregulada balança se torne um pouco mais equânime, torne um pouco mais justa. Vamos ver se o governo Lula agora faça isso, porque nos primeiros governos do Lula, o que ele fez? O BNDES virou um banco de incentivo aos grandes. Era JBS, era dinheiro para o jatinho do Luciano Huck, dinheiro para o jatinho do João Dória. E o pequeno tinha dificuldade de conseguir dinheiro, recurso do BNDES. Agora o Lula está com o discurso de que o BNDES vai financiar o pequeno produtor em qualquer área. Vamos aguardar.
Vamos ver o que vai acontecer, porque o Banco do Brasil, ele não tem a mesma, o BNDES, o Banco do Brasil, não tem o mesmo peso e medida para aquele que tem o pequeno agricultor que produz alimentos que nós consumimos, do que aquele agronegócio que produz só commodities para exportar, que são os grãos, né, que são diferentes, né? Peso é diferente. Eu acho, Edson, que na verdade ele não tem opção. Na mesa, realmente, eu acho que ele não tem opção. Ou ele realmente vai trabalhar a questão da agricultura, a questão da pecuária, enfim, dentro de uma outra ótica, ou a gente vai começar a entender que o novo governo federal foi cooptado. O novo governo federal entregou as suas propostas, que foram muito claras até certo ponto, e vai abandoná-las. Eu duvido que isso venha a acontecer. Eu não vejo nenhuma outra forma desse futuro governo atuar que não seja, por exemplo, tratando a agricultura brasileira, a pecuária brasileira, com a questão ambiental atrelada a ela. Porque, do contrário, a própria agricultura e a própria pecuária brasileira vai sofrer um revés muito grande. E ele vai sofrer lá fora. E não vai demorar. Não vai ser nem tanto aqui dentro. Ele vai sofrer lá fora. Porque você está cada vez mais levando para os fóruns internacionais, como o último que terminou agora há pouco, a questão do agronegócio. Porque lá fora a nossa imagem é muito ruim, né? É muito comprometida. E hoje, obviamente, se você tem uma sociedade que é o teu principal comprador, e essa sociedade pressiona o seu governo, o governo a qual, o país em que ela tiver, o prejuízo é nosso. Nós precisamos recuperar isso, recuperar inclusive a credibilidade desse agronegócio, que é importante para a economia brasileira. Mas hoje, o que ele vende lá fora, ele vende de uma forma que é muito ruim. E é uma situação onde, no passado muito recente, grupos de supermercados na Europa, por exemplo, já iniciaram um boicote a diversos produtos brasileiros. A gente não pode correr o risco de ter uma situação que afete um dos principais pilares de uma economia. E isso passa por uma mudança na forma como você administra o chamado agronegócio brasileiro. E a única forma é você começar a introduzir a questão ambiental dentro desse agronegócio. Justiça social. Do contrário, você vai chegar amanhã num fórum internacional, você vai propor um fundo de apoio a mudanças climáticas, ou seja o que for, e o teu interlocutor vai pôr o dedo no seu nariz e falar assim, a sua parte. Como é que você vem aqui querer reivindicar alguma coisa? Cobrar. Marcos, quando você fala não faz a sua parte e que os outras empresas internacionais rejeitam, reprovam a maneira como o Brasil tratou o meio ambiente, não é uma questão subjetiva. Eles têm dados objetivos que indicam que durante os últimos 4 anos o governo Bolsonaro fez literalmente o diabo na questão. Passou a boiada, né? Passou a boiada. Ontem aqui eu citei, o governo Bolsonaro autorizou o uso de 1.600 agrotóxicos no Brasil. Que são Boa proibidos parte no resto do deles mundo. são proibidos nos demais países do mundo. Além disso aí, a gente tem um... Você sabe por que ele autorizou, Marco? Porque ficou mais barato. Então, a gente teve um ministro do Meio Ambiente, o Altair, que quando a Polícia Federal, que é um órgão do Estado, não um órgão do governo de plantão, flagrou um bandido em crime ambiental, o ministro saiu de Brasília, foi lá prestar solidariedade ao bandido e penalizou o delegado da Polícia Federal. Quer dizer, quando esse conjunto da obra, e o Brasil é hoje praticamente um pária questão ambiental no Brasil. Agora, a minha pergunta, Marcos, é a seguinte: dessa antipolítica ambiental, o que é reversível ou quais são os prejuízos que são irreparáveis? Bom, qualquer vida que você perde é irreversível. E, infelizmente, nós perdemos enormes porções de vida. Mas é reversível. Se eu for responder para você objetivamente, é reversível. Boa parte dessa situação que você apontou, por exemplo, relativa aos defensivos agrícolas, aos agrotóxicos, enfim, é reversível.
Mas o que mais me chama a atenção nessa situação, e uma outra vez que a gente esteve aqui, a gente comentou isso, é que essa política é essencialmente, desculpem, uma política burra, fundamentalmente burra. Ora, nós somos uma das maiores potências mundiais em ciência agrícola. Nós temos uma Embrapa que vende tecnologia para qualquer país de primeiro mundo e que tem um programa de agricultura biológica que é referência no mundo inteiro. O que nós fazemos? Nós compramos o defensivo químico proibido lá fora e aplicamos aqui em detrimento da nossa tecnologia, da nossa geração de emprego, da nossa formação de estudantes, da nossa formação de professores, e aí a gente vê a cadeia inteira. Qual foi a cadeia inteira ao longo desses 4 anos? Foi destruindo pilares. O pilar da educação, o pilar da formação científica. Tudo isso contribui para quê? Para que você abra essas brechas. Então, ao invés de você aproveitar esse enorme capital que nós temos, que envolve inclusive a área de saúde, Fiocruz, enfim, não. A gente deixa de lado mais de 40 anos de avanços tecnológicos reconhecidos internacionalmente, onde a gente podia vender inclusive os royalties dessas pesquisas, formar novos profissionais, aumentar a nossa capacidade. Nós desenvolvemos produtos hoje que são usados, culturas agrícolas, sementes, que são utilizadas no mundo inteiro. Nós temos uma tecnologia voltada para as culturas tropicais que nenhum país do mundo tem. O Sudeste Asiático vem buscar a nossa tecnologia aqui, porque ele não consegue comprar nos Estados Unidos e na Europa, porque lá eles trabalham para um outro tipo de clima. Nós temos essa tecnologia. Nós aplicamos isso na prática. Nós poderíamos estar consorciando a agricultura e reduzindo minimamente em 50% o defensivo que se usa hoje, o agrotóxico que se usa hoje, desse ogro negócio. Esse é o ogro negócio. E podia estar se beneficiando de toda essa estrutura que está pronta e que só gera emprego, só gera tecnologia, e uma tecnologia em cadeia, porque eu vou precisar do químico, do físico, do biólogo, do matemático, eu vou precisar do drone, então eu vou precisar do engenheiro, eu vou precisar do cara que mexe na internet. Não. Mas isso não interessa para esse ogro. Não interessa. Não interessa. Não. Então, essa burrice ela é feita de uma ação estratégica para beneficiar uma minoria que ganha dinheiro fácil. Eu tenho até medo de usar essa palavra, Edson, porque eu concordo com você. É uma estratégia. Dessa estratégia, mas é que essa palavra... É uma estratégia burra em termos nacionais. É que essa palavra mas é uma estratégia que favorece os amigos do rei. Mas é tão aviltante a gente imaginar que é uma estratégia, né? Que é algo de caso pensado, porque é um crime. Você acha que na pandemia não houve essa estratégia? Sim. Deixa contaminar todo mundo. Contaminar não, infectar, né? Que contaminar é objeto. Infectar todo mundo e morre os velhinhos. Assim alivia a Previdência. É uma estratégia genocida, mas é. Então, não se importa se vai morrer velhinho. Deixa morrer, já são velhos mesmo. Você vê quanto que a gente podia ter avançado. E é aí que realmente me deixa muito revoltado, muito triste. É porque existe, nós temos esse diferencial, é nosso. É uma capacidade desenvolvida ao longo de muitas gerações. Temos pesquisadores hoje que, infelizmente, tiveram que trabalhar em outros países. Por quê? Porque chegaram num ponto da pesquisa, eles falavam assim, bom, ou eu abro uma empresa e vou para o mercado, só que eu não tenho esse tino, né? Mas eu estou vendo o potencial que nós desenvolvemos aqui ao longo de 40, 50 anos, ou eu vou continuar minha pesquisa lá fora. É que as pessoas não têm noção o que significa Embrapa, Marcos. Na realidade, a Embrapa é alguma coisa tão grande, mas tão grande, e ela é tão tranquila, tão simples, que as pessoas não notam esse tamanho. A Embrapa é monstro. Há um estudo aí que diz que, a partir de 2026, o Brasil pode passar a ser o maior produtor de grãos do mundo, que hoje é os Estados Unidos, né? Muito rapidamente a gente vai ultrapassar os Estados Unidos, pode ultrapassar os Estados Unidos com esse aumento na produção, e não é na extensão de terras, mas é no mesmo hectare, no mesmo alqueire de terra, que chamem como quiser, um aumento da produção. Onde antigamente se cultivava numa alqueire de terra 100 sacas de milho, hoje se colhe 400 sacas de milho. Isso é Embrapa. Isso é Embrapa.
a gente não precisa, isso está mais do que provado, a gente não precisa aumentar a área para aumentar a produção. Aliás, um dos últimos levantamentos do BID deixa isso bem claro. Do BID, né? Banco Interamericano de Desenvolvimento, deixa isso muito claro. Nós temos uma perda na alimentação mundial calculada de 30%. Se a gente, hipoteticamente, eliminasse a perda de 30%, distribuiríamos alimento para todo mundo, equânime, sem problema nenhum, sem necessidade nenhuma. Outra falácia que também já começa a ficar irritante, a questão da agropecuária na Amazônia. Primeiro, não precisa. Segundo, é um completo absurdo. Os insumos, a necessidade de transporte, a logística, é totalmente descabido. Mas eles sabem que é, eles sabem que é. Aquilo é só para domínio de terra também, né? Você coloca o gado lá para se ter a terra, porque aquele gado não dá dinheiro, aquele gado não produz, porque a terra é fraca, ela não serve para isso, ela é para outra coisa. É isso. Não é isso? É isso. Eles colocam lá para ter o domínio da terra, só isso. O gado vai para lá. Eu só vou colocar aqui, você falou de desemprego, eu sou do interior, viu, Marcos? Então eu conheço bem essa coisa do desemprego no interior. Há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, vou falar de coisa de 20 anos atrás, né? Na região de Ribeirão Preto, onde você tem as maiores usinas, hoje, está naquela região ali, ainda acho que está. Você buscava todos os anos as usinas lá, fretavam ônibus, essas coisas, tudo ia para o Maranhão, para o norte e nordeste do país, buscar pessoas para vir cortar cana. É um trabalho terrível, um trabalho... Mas essas pessoas trabalhavam no corte de cana. Foi se modernizando, hoje uma máquina, hoje ninguém mais corta cana, né? Hoje proibido inclusive a queima. Hoje tem uma máquina que faz isso. E antigamente tinham vários operadores, hoje nem operador está tendo mais, até por satélite, tem as máquinas que operam por satélite. Então, e essas pessoas que deixaram de trabalhar no corte de cana, no cultivo, na colheita do algodão e por aí afora, nenhuma preparação do governo para atingir outras áreas, para buscar outras áreas. Esse é o problema, né? Essas pessoas estão jogadas, né? Você vê o negócio pelo negócio, você não vê o negócio pelo social. Não, isso é social. Então, enquanto o negócio você só tem a função de gerar lucro, a mão de obra realmente é algo que você pode despender a qualquer hora e para a qual você não precisa ter nenhum grande respeito, nenhuma grande preocupação. Boa parte da mecanização da lavoura é importante por uma série de fatores. Ela inclusive, porque ela economiza e gera outros postos e gera, inclusive, uma necessidade de uma mão de obra muito especializada. Porém, como você mesmo observou, eu posso trabalhar boa parte de uma mão de obra supostamente ociosa na agricultura familiar, que tem uma força enorme e responde por 25% da nossa produção dos principais itens que chegam à mesa. Acho que quando você comenta, por exemplo, que o Brasil pode chegar daqui a alguns anos a ser o maior produtor mundial de grãos, a gente precisa dizer assim, que grãos? Que produção é essa? Basicamente, é a produção que é a soja, é o milho, o sorgo, enfim, que vai entrar, na verdade, não no prato do brasileiro, não no prato do norte-americano ou da Europa. Ele vai entrar como meio para você produzir uma série de outros insumos. Mas lá fora. Lá fora, ou acaba voltando para nós, né? Então, que grãos são esses que nós produzimos? É o feijão? Né? O negócio é muito difícil, né? Nós temos uma produção, enfim, abóbora, tomate, né? Não. Você concentrou num setor onde você praticamente escoa todinha essa produção para se transformar em ração, para se transformar em produtos químicos, mas para fora. Você não está trabalhando aqui toda a estrutura que nos últimos anos se convencionou falar muito, a desindustrialização do país, tudo isso pode voltar para a gente ter uma indústria muito forte. O agro é uma indústria. Desde que não seja ogro e pense pequeno. Basicamente, nós exportamos a soja, o milho e o açúcar. Também. Mas o grosso seria o soja, o milho e o açúcar. Agora, o arroz, o feijão, a batata, isso é do pequeno agricultor. O grande, o agronegócio, tal, não se mete nisso. Ele quer
Ele quer a fatia que a gente manda pelos navios aqui em Porto Paranaguá, nos portos brasileiros, que é A monocultura. a monocultura. O Marcos, eu queria abordar outro tema que eu acho importante, que muitas vezes as pessoas passam despercebido para muitas pessoas, que é essa conferência da ONU, a COP, discutiu as mudanças climáticas. Muita gente acha que é uma coisa muito completamente fora da sua realidade. Eu queria que você ajudasse a gente, então, explicasse para a gente o que isso tem a ver com o cidadão comum. E outra questão, o Lula já participou dessa conferência como se fosse o presidente de fato, né? Dia 1º, ele fez um discurso estadista e, mais do que isso, ele cobrou outros países uma postura mais assertiva com relação à questão da emissão de poluentes e preservação ambiental. Eu queria que você falasse um pouquinho. A COP, infelizmente, acabou sendo uma decepção. Não dá para adorar a pílula, não. A COP foi uma decepção. Esperava-se pactos, metas e prazos. E o que a gente menos teve foi pacto, metas e prazos. O que a gente teve no final foi um arremedo, onde se buscou criar um fundo, já se discute esse fundo minimamente há 30 anos, e, novamente, sem um prazo, sem uma meta, e aí é muito complicado. Qual é a ligação disso com o nosso dia a dia? Bem simples. É a água que a gente bebe, é o ar que a gente respira, é a qualidade de vida que se tem hoje, é o alimento que chega para nós. É entender definitivamente que o ser humano ele não está dissociado da natureza. Não existe biodiversidade sem ser humano. Então, a importância das COPs é você avançar em políticas globais que permitam fazer com que essas políticas cheguem mais fortemente nos estados e dos estados para as cidades. Esse ainda é um gargalo muito grande, infelizmente. Isso, inclusive, na área de educação ambiental, para que a gente possa ter, por exemplo, as pessoas entendendo melhor a importância de uma conferência das partes, uma conferência de meio ambiente. Aliás, temos agora, ainda em dezembro, já em dezembro, nós temos uma outra COP, tão importante quanto a que acabou agora no Egito. Essa, agora, a partir de dezembro, é a COP da biodiversidade. E a nossa situação é muito complicada. Parte do princípio que sem biodiversidade não tem comida. Não precisa traduzir isso de uma forma muito complicada, não. Sem biodiversidade não temos comida. Sem biodiversidade, sem abelhas, não temos polinização. E nós estamos chegando no momento de quase não reverter mais esse quadro. Onde hoje, se você reclama que paga R$5, R$1, R$2 numa garrafinha de água, amanhã talvez você não tenha nem sequer como pagar essa garrafinha de água. Porque você vai ter uma situação de estrangulamento da infraestrutura que é o planeta. Você acha, então, que os governos mundiais não estão dando a atenção devida à questão ambiental, à questão de salvação do planeta? Eles até tentam. Agora, a gente precisa ser, às vezes, um pouco... Existe uma hipocrisia. Veja, a última, essa convenção agora que terminou no Egito, foi patrocinada pela Coca-Cola. Aí ia dar um tapa na nossa cara. Aí ia dizer que a gente é otário. Não dá. Sabe, as coisas não encaixam. As coisas não batem. Então, a gente precisa ter um pouco mais de credibilidade até para defender o que a gente quer. Então, quando um governo, seja ele o norte-americano, brasileiro, o europeu, enfim, ele vem para a mesa, me desculpe, ele já vem muito fragilizado. Porque ele está indo para uma COP que vai discutir mudanças climáticas patrocinadas por uma empresa que, enfim, como você mesmo falou agora, tem o bumbum sujo. A gente não pode ter esse tipo de situação, não dá, é inadmissível. Isso compromete. E você tem, obviamente, é uma das primeiras COPs, por exemplo, que você praticamente institucionalizou o lobby. Até então, o lobby ficava de fora. Hoje, o lobby está dentro da conferência. Ora,
As petrolíferas vão, por acaso, Nem investir... disfarçam mais, não, é isso? não. As petrolíferas, por acaso, vão investir em tecnologia, em ciência voltada para energias renováveis? Lógico que não vão. Enquanto elas puderem esgotar esse modelo, elas vão esgotar. Não adianta. É mentira pensar diferente. Então, às vezes a gente tenta buscar um discurso que seja até interessante para o público, até para que esse público entenda a importância disso, venha junto com a gente, mas também tem horas que é preciso... essa hipocrisia irrita demais. Entendeu? Então, o lobby está lá dentro, o lobby transformou a última COP num fiasco, a verdade é essa. Agora temos, a partir do dia 9 de dezembro, a COP da biodiversidade de extrema importância, porque a garantia de qualidade de vida está ligado a isso, como, obviamente, também está ligado à questão de mudanças climáticas, e a gente precisa que isso não seja tratado dessa forma. Do contrário, desculpa, é uma fantasia, um jogo de cartas marcadas, em que toda a COP você termina no dia X, não, prorroga por mais 2 dias para ver o que a gente consegue. Esses 2 dias são o quê? É o dia em que eu vou sentar contigo e falar assim, bom, olha, vamos fazer aí qualquer coisa para a gente mostrar para a imprensa e pô. Não dá mais para fazer isso. Você acha que o governo Lula pode mudar isso com a Marina Silva, tentar uma mudança nessa mentalidade ou vai ser relevante essa mudança de governo no Brasil? Dá. No contexto mundial. Dá. Acho que se espera muito desse ator Brasil, pela responsabilidade que ele tem e pela possibilidade que essa responsabilidade lhe dá. Então, sim, existe uma possibilidade de avançar, mas é preciso, e aí a gente entra em coisas que às vezes extrapolam o próprio personagem, apesar de ser importante, que é a governança das COPs. Veja, nós estamos falando de bilhões de dólares em recursos que precisam sair e precisam ter uma malha para chegar onde? Aqui, na cidade. Eu vivo na cidade, vocês vivem na cidade. Então é aqui que isso tem que chegar, é aqui que vai fazer a diferença. É aqui que eu vou criar campanhas de educação ambiental, é aqui que eu vou criar um instrumento para reduzir o resíduo que chega na praia, é aqui que eu vou aplicar as medidas de contenção e de preparação para os futuros efeitos de uma mudança climática. Isso hoje estrangulou. Esses canais existem, esse dinheiro existe, só que ele não está circulando. Você circula o discurso, mas você não circula o mecanismo para fazer esse discurso ser aplicado na prática. Ora, então até que ponto isso vira uma conversa de surdo e mudo? Marcos, nós já não chegamos no limite? O mundo já não viu isso? As pessoas, por mais que elas sejam mal intencionadas, vivem nesse mundo e elas dependem desse mundo? Será que nós não chegamos já? O clima já não mostrou para a gente que, olha, não é mais daqui 50 anos, é agora. Não. É agora, mas essa percepção, ela não está entranhada no cotidiano da sociedade. Tinha um filósofo que dizia que o ser humano precisa chegar na pontinha do precipício, a ponto de realmente estar caindo. Mas se falava nessas mudanças que hoje estão acontecendo, daqui 50 anos. Mas isso não chega na percepção. Veja, o ser humano é um bicho que vive cerca de 80 anos. As mudanças climáticas pressupõem mudanças dentro de um espaço de tempo muito maior que isso. Então, esse indivíduo não consegue, muitas vezes, perceber o impacto disso. E temos ainda uma outra questão. Pensamos muito no hoje e no agora. Se realmente a sociedade pensasse nos seus filhos, ela teria uma visão diferente dessa realidade de hoje. Isso não é fruto da ganância? O objetivo de quem comanda os governos, quem comanda Sim, porque economia, a ganância é para hoje. Quer agora, quer ganhar dinheiro agora. Que se dane o futuro. Dane. A ganância é para hoje. O grande mal da humanidade hoje é a ganância. A ganância é para hoje. Depois a gente vê. E aí você faz o quê? Você leva o lobby, trabalha esse lobby e transforma essa ganância em outras coisas. Mas não em ganância, você vai vender ela de outra forma, muito linda e charmosa. Nós falamos da nossa biodiversidade, é muito importante e tal, mas
A gente se esquece que nós já matamos boa parte da Mata Atlântica, né? Graças a Deus ainda está muito preservada, o que restou dela, e do Cerrado brasileiro, que é outro também importante no desenvolvimento do futuro das pessoas, né? Olha, pouco se fala sobre isso. Tem alguns dados que são divisores de água. O último relatório sobre a biodiversidade das áreas tropicais, que é onde se concentra a grande biodiversidade do planeta, demonstra que 70% dessa população, não estou falando de espécie, estou falando de número de indivíduos, 70% está em declínio. Nós sofremos um declínio de 70% nessas populações. Isso é uma situação que beira o irreversível. E, novamente, uma situação burra. De onde vem a maior parte das moléculas que hoje se transformam em remédios que nos curam de situações cotidianas a situações difíceis, como câncer, por exemplo? Vem da natureza. Não vem de uma molécula artificial, vem de uma molécula da natureza que o ser humano, o químico, o físico, o biólogo, consegue transformar numa molécula de laboratório e aí sim encadeia-os para o planeta inteiro. Então, o que nós estamos fazendo? Tiro no pé novamente. A gente tem um recurso monstruoso que ao longo de toda a nossa história demonstrou. Porque, gente, todos os fármacos que o ser humano inventou desde 2, 3, 4, 5 mil anos atrás são fármacos que vieram da natureza. Isso não mudou em nada. A única coisa que mudou é que a biotecnologia permite fazer o quê? Transformar esse fármaco numa escala mundial de uma forma muito rápida. Mas se não tem a natureza, não tem o fármaco. Quem hoje trata com quimioterapia, quem hoje busca um remédio para a pressão arterial, captopril, o maior exemplo é o captopril. Uma droga que é mundialmente utilizada há, no mínimo, 20 anos para pressão arterial. A mais. Quem tem pressão arterial sabe do que eu estou falando. Essa droga foi sintetizada a partir de uma cobra, de uma cascavel, a jararaca ilhoa, que é aqui do litoral sul do estado de São Paulo. Ou seja, amanhã essa biodiversidade não existe mais. Essa cobra, e talvez se a gente não viesse a conhecer, obviamente não teríamos desenvolvido a droga, quantas dessas jararacas ilhoas estão por aí? Que a gente nem sequer chegou a conhecer. Então é um processo que o que me irrita é isso, Edson. É burro. É burro porque a história diz para nós, olha, esse é o caminho, cara, segue por aqui. Vai buscar que lá você vai encontrar o seu conforto, lá você vai encontrar a sua qualidade de vida. E o que a gente faz? A gente desdenha, ou uma parcela desdenha. É o tal do eco-chato. Ainda bem, uma boa parte dele já ficou no passado, porque ele era necessário no passado. Hoje, advogo que ele não é mais. Hoje a gente tem que pensar realmente em estruturar esses mecanismos, começar a trazer esses recursos de pesquisa, de educação ambiental, porque, por incrível que pareça, é aqui, nos trópicos, todo esse potencial está concentrado. Não obviamente, nas latitudes mais altas ou mais baixas, porque não temos mais uma biodiversidade tão pulsante como temos aqui. Então, é aqui que está a riqueza. É aqui que a gente, por meio de uma droga que a gente consegue descobrir, a gente desenvolve dezenas, centenas de outras pesquisas. E as pandemias estão mostrando para nós a necessidade de ter atenção. Inclusive porque é dessas áreas hoje menos conhecidas que podem vir novos vírus. E não é se virar, é quando virar, né? Sim, quando virar. É quando virar. É só a pergunta é se virar, não. É quando virar. E a gente não sabe quando virar, mas que virar, virá. É normal. Agora, tudo isso que você falou de desprezar os milagres da natureza foi desprezado pelo governo atual. O futuro governo do Lula, você acredita realmente que ele vai ter interesse atenção a isso? Dar a devida atenção, investir na ciência, investir na defesa do meio ambiente? Você acredita ou seria apenas mais um discurso de campanha? Não, eu acho até pela... Marcos, deixa eu adicionar uma outra questão nessa pergunta do Edson. E a Marina Silva, ela sempre foi um símbolo forte na Olimpíada de Londres,
Ela foi uma porta-bandeiras na cerimônia de abertura. Quer dizer, ela é uma referência mundial em termos de preservação ambiental. Ela foi ministra do Meio Ambiente, o Brasil descobriu avanços importantes, só que dentro do próprio governo houve um conflito entre o meio ambiente e a agricultura. Então, adicionando a questão do Edson, você não acha que vai voltar a acontecer esse conflito no meio ambiente, e agricultura, e agricultura, o agronegócio, o desenvolvimento econômico? Nenhuma atividade que utiliza a terra, a biodiversidade, pode abrir mão da qualidade do que ela precisa. Ela precisa de água. Sem água, a agricultura não existe. Hoje nós temos um altíssimo índice de contaminação dos nossos mananciais por agrotóxicos. Daqui a pouco você não consegue mais fechar essa cadeia. Então, o próprio agronegócio, com certeza, é óbvio, gente, tem o tacanho e tem a pessoa que entende, que tem bom senso, que conhece, que sabe a necessidade de ter essa situação de equilíbrio, né? E sei que também dentro dessa boa parcela de empresários que atua no agronegócio, muitos deles têm essa consciência. A diferença é quando você trabalha pela ganância e por si próprio, né? Então, eu quero olhar meu lado que se dane o resto. Aí tudo bem, então você está pensando em 10, 20 anos, quando tudo for para o vinagre, ele vai lá para o Caribe e vai se divertir. Aí tudo bem, esse cara, torço que seja, espero, acredito que seja exceção e que a gente possa formar uma estrutura, e aí sim, respondendo ao que você falou, eu acho possível, eu acho que é o único caminho que o governo tem, é esse. Por quê? Porque a gente também, quando começa a criar uma estrutura de pensamento mais assertiva, mais com bom senso, óbvio, que é uma coisa que infelizmente parece que desapareceu, esperamos que a gente possa retomar, qualquer outro futuro governo, quem for, possa retomar esse bom senso, mas a partir do momento que você começa a criar, consolidar essas verdades, a tendência é que isso se forme uma amálgama, que você comece a chamar esses grupos, que esses grupos comecem a abaixar essa fervura, que eles comecem a concordar, porque, gente, é óbvio, não adianta imaginar que você vai continuar plantando soja no local completamente exaurido. Uma hora não vai plantar, uma hora não vai nascer, uma hora você vai ter a erva daninha, você vai ter a praga, porque a praga se adapta. Essa também é uma coisa óbvia, as pragas se adaptam. Você vai continuar fazendo defensivo e ela vai continuar se adaptando. Você vai aumentar a categoria, a capacidade do veneno, vai até uma hora que esse veneno é contra a própria base da terra que você está precisando plantar, da lavoura que você quer fazer. Então, é um troço meio óbvio. Eu imagino que, na medida que esse caldo de cultura volte a ser criado, que o bom senso volte a imperar, em que a gente tem uma convergência natural para todas essas políticas. Porque também, hoje, é quase que uma convergência planetária. É mais uma torcida do que certeza. Uma torcida. Bom, ainda bem que nós temos essa torcida, porque por muito tempo as pessoas acharam que, como você falou do necessário ecochato, e ele foi necessário, né? Ele foi necessário porque abraçava a árvore. Sim. Eu me lembro disso, essas Sim. coisas que lá atrás a gente até criticava, mas se não fossem essas pessoas alertar lá atrás, hoje não cabe mais isso, hoje é outra coisa. Mas eles foram muito importantes para dar esse alerta, né? Sim, todos os momentos têm as suas necessidades, né? E lá atrás foi necessário, muitas vezes, chamar a atenção... Exagerar, né? Exagerar na dose, chamar a atenção de uma forma mais contundente, digamos assim. Eles tiveram seu papel, tiveram a sua importância e vicejou. Usando um termo de agricultura, vicejou. Né? Porque você viu muitos jovens, que hoje já não são mais jovens, enfim, virem para o debate. É importante a gente oxigenar o debate, permitir o debate, uma coisa que a gente não tinha. Não se permitia, não se discutia, não se falava. Você aprova o agrotóxico e você faz o quê com o setor que deveria estar pluralizado para discutir o agrotóxico? Você reduz. Marco, a gente falou em tudo isso e você deu uma pincelada que aqui na cidade, aqui onde nós vivemos, é que está o problema, é aqui que a gente tem que resolver.
Isso significa que a implantação de esgotos, né, o saneamento básico, base de tudo isso, para começar. Para começar. Eu acho que nós temos, inclusive, um dos exemplos que é nacional. Chama-se Saturnino de Brito. Né? Tá aí um visionário, pensou, né, lá atrás, que rasgou a cidade, percebeu toda essa necessidade e se a cidade é o que é hoje, né, deve-se muito à visão desse engenheiro, que realmente foi um cara fora da curva. Eu sempre insisto muito na questão da cidade, porque a gente vê os fóruns globais acontecendo, e como o Marcos falou, o cidadão, ele está longe do fórum. Né? Mesmo se ele, como disse o Lula, que o fórum vai vir para a Amazônia, de qualquer forma, o cidadão não vive o cotidiano de um fórum desse. Ele está hoje, obviamente, como qualquer outro, preocupado com o boleto, enfim. Né? Mas na medida em que a gente começa, por isso que é a importância da cidade, você precisa trazer esses mecanismos para as cidades. E as COPs, essas conferências podem trazer isso. Hoje, infelizmente, você vê esses canais entupidos, enrijecidos. Eles não chegam. Hoje, para o poder público conseguir um acordo internacional é uma dificuldade tremenda, tremenda. Então, é preciso tornar isso mais acessível, fazer com que as cidades possam ter mais acesso a todo esse conhecimento e a esse recurso que existe. O programa está acabando rapidamente, Marcos. Você não acha que para fazer as mudanças que o mundo exige, nós, fazendo aqui a nossa parte, temos que levar essa discussão nas escolas para a criançada, começar lá na escola, a criançada começar a perceber a importância de preservar o planeta, chegar em casa e convencer o pai de que tem que fazer? Não é a educação a base de tudo? É sempre a base de tudo. E interessante, como nos últimos 20 anos, esse jovem fez isso, o pai com a mãe. Talvez vocês aqui tenham vivenciado situações em que os filhos, num determinado momento, foram lá e corrigiram, foram lá e falaram. Por quê? Porque a gente vem plantando essa proposta. Vem sendo feito. Marcos, mas não vem sendo feito na velocidade que precisa. E nunca vai ser. A gente sempre vai querer mais. A gente sempre vai querer que o engajamento seja maior. Mas aí, novamente, o quê? Quando a gente chega no município, quanto menor o município, pior, óbvio, né? A gente vê a dificuldade que é transformar essa política pública em ação. Tivemos agora há pouco aqui em Santos o Diálogos da Cultura Oceânica. Quantas cidades vão receber, ao longo dos próximos anos, um evento como o Diálogos da Cultura Oceânica, da Unesco, da ONU? Isso precisa acontecer. Enquanto ficar a discussão no plenário da ONU em Nova York... Está muito longe. Está muito longe. Marcos Fernandes, jornalista, especialista em jornalismo de meio ambiente, ambiental, deve voltar mais aqui no programa para a gente discutir isso. É muito importante. Agradeço a oportunidade, acima de tudo. Obrigado pelo comparecimento aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Marcos Fernandes. Marcos Santana, obrigado. Obrigado. Eu sugiro quem acompanha essa entrevista aqui a compartilhar, que com certeza você conhece alguém que vai se interessar pelos temas que foram debatidos aqui no Orla Play. Carpentieri, abraço. Abraço a todos. Até amanhã. E você que está nos vendo aí, nos vê todos os dias pela TV Com, um grande abraço, todos os dias 11 da manhã. Até o próximo encontro. Tchau, muito obrigado.